Olá, olá, alunos! Vamos aí para mais um segundo webinário de perguntas e respostas da fórmula de lançamento. Está todo mundo entrando. Imagina. Vocês estão me ouvindo? Se vocês estão me ouvindo, levantem a mão. Ah, estão ouvindo sim. Que legal, que legal. Vamos ver vocês de novo. Correria aqui. Preparando fórmula de lançamento ao vivo. Não sei se vocês estão recebendo ou já receberam. Só para ter uma noção, quantos de vocês que estão aí já compraram o ingresso do fórmula de lançamento ao vivo e vão no fórmula de lançamento? Levante as duas mãos, só para ter uma noção. Aê, galera! Não preciso nem vender aí para vocês não. Tá fantástico. Eu acho que vai ser o melhor fórmula de lançamento ao vivo que eu já fiz na minha vida. Eu já fiz vários, mas como eu sei o que vai acontecer, eu consigo comparar mais do que alguns de vocês que ainda não viram, né? Fantástico, fantástico mesmo. Prepara, porque vai ser muito conteúdo, mas vai valer a pena. O fim vai justificar o meio, literalmente. Então vamos lá. Eu queria começar aí a sessão de perguntas e respostas, e como sempre a gente vai enviar perguntas para a Catarina e Mariana, e a Catarina e Mariana vai dar uma selecionada e vai enviar para mim. Ao enviar para mim, ela vai pedir para você, chances são que vai te desmutar de uma maneira ou outra, e aí é bom que você sempre tenha com headphone. Se o som estiver legal, a gente vai continuar, senão a gente vai tentar mais tarde. Então vamos lá. Quem é a primeira pergunta? O Marcelo Leite tem uma pergunta. Oi, Marcelo, você fala de onde hoje? Oi, Marcelo, você fala de onde? Eu falo de Salvador. Ah, te conheço, cara. Pô, tem como te esquecer mais de você, não. Marcelo Leite. Obrigado, obrigado. Show de bola. Marcelo, qual é a sua pergunta? Eu queria passar para vocês que eu dei um passo importante. Eu estava com dificuldade. Quando a gente se falou no webinário, eu estava na busca de usar forma, meu trabalho. Eu sou diretor de arte e tenho um lançamento de projeto, construção de projetos para outros clientes. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, está dando um eco aqui para mim, eu não sei. Geralmente quando você não tem um microfone, a coisa, mas eu estou conseguindo entender, mas vamos lá. Vamos lá. Eu consegui identificar que para outros profissionais da área, na mesma área que eu trabalho, eu passar a minha maneira de conduzir todo o processo, eu acho interessante. As pessoas seguindo aquela sua linha de raciocínio. Você vai dar o caminho das pedras, a pessoa vai terminar errando menos, vai ser mais assertivo no atendimento, na entrega, como preparar tudo relacionado, desde a captação na primeira reunião até a entrega de um produto ou de um conceito geral de uma clínica, de um restaurante, do que for. Para mim está fechado isso, tá? Mas eu não quero parar por aí. Eu ainda estou, isso está me deixando um pouco agoniado. Por exemplo, há uma possibilidade também de oferecer o meu serviço para empreendedores, para empresários, para médicos, donos de clínica. Esse mesmo médico que me chama para fazer implantação, será que eu não poderia oferecer algo a mais a ele? Eu não sei como, de que maneira. Então, eu não sei se você dá um estalo aí na minha cabeça, aquele empurrãozinho, aquela visão, aquela luzinha fraca no fundo do túnel, que para mim está tudo escuro referente exatamente a isso aí, cara. Eu não sei. Deixa eu só clarificar a pergunta, eu acho que é importante qualificar. Então, assim, você entende que é possível você passar o seu conhecimento para frente. Essa parte a gente está... E você entende que é possível fazer isso através de um produto tipo a forma de lançamento, ou produto de conhecimento pela internet. Então, essa parte está clara, certo? Tá claríssimo. Então, tá bom. O que é a pergunta em relação a isso? Para quem você deve vender? Não, para um avatar, no caso, eu visualizei 2 avatares, que é um profissional como eu, que esteja começando, ou esteja batendo a cabeça em alguns processos. Eu vou clarificar para ele. Eu acho que eu entendi. Deixa eu só te interromper, porque eu acho que eu entendi. Então, tem 2 tipos de avatar. Um é um profissional da área, profissional, vou chamar de profissional de branding, profissional de publicidade, tá? Só para a gente... Profissional de publicidade, que é a sua área publicidade, branding, que eu sei de acordo com a última vez que você fez uma pergunta. E o segundo profissional o segundo avatar é o consumidor final. Isso, empresários, empreendedores. São empresários, empreendedores, por exemplo, profissionais liberais como médicos, advogados.
Ontem, deixa eu só fazer um parênteses importante. Ontem eu liguei para 10 amigos meus para conversar. Eu tô te ligando não para perguntar nada, perguntando se existe alguma demanda, mas perguntando qual é a sua dor, quais são as suas expectativas, quais são os seus desejos. Sabe, todo aquele ritual, né, para você poder formatar o avatar. E todos ficaram repetindo a mesma coisa. Eu preciso ganhar mais, eu preciso ampliar minha clínica, eu preciso diminuir funcionário. Eu nunca vou poder ajudar nele nessa visão dele, do empresarial. Aí eu fiquei, não sei o que eu faço. Então tá bom. Então a pergunta que você está perguntando é: você não sabe qual avatar você ataca primeiro ou você não sabe como atacar? Só para eu entender. O primeiro eu sei. O primeiro aparentemente eu sei. O segundo, eu não sei se realmente vale a pena continuar pensando nele. Então tá bom. Então tá jóia. Se você já sabe o primeiro, no meu feeling, se esse aqui tá claro, se você já tem clareza aqui, vai direto nele. E depois que você tem sucesso, e quando eu falo sucesso é o 6 em 7, é o 7 em 7, ou o 2 milhões por ano, é um marco bom de sucesso. O que acontece? Isso tudo é o que eu acho, tá? Que existe uma demanda para o que eu vou entregar. Como é que eu tenho certeza se realmente essa demanda vai existir? Então a primeira pergunta é: será que eu vou nesse ou nesse? Se você não tivesse falado comigo e você tem certeza de um, vai no que você tem certeza. O que é importante vai ser se aprender o processo. O processo é você chegar ao 6 em 7. Quando você chega no 6 em 7 em qualquer uma das áreas, você vai saber chegar em qualquer outra. Você vai saber o processo. Parece que é tudo diferente. No começo você acha que é tudo diferente. Vai chegar uma hora que você vai sacar que é uma fórmula. É a fórmula. É clássica a fórmula. Por isso que tem tanto estudo de caso de diferentes áreas. E aí você vai poder escolher outro processo. Mas já que você está falando comigo, eu vou falar um pouco desse outro tipo de empresário aqui. Se você parar para pensar, tanto você como muitos outros estudantes da forma de orçamento têm esse dilema, esse mesmo dilema. Vou te dar um exemplo. Eu sou um nutricionista que ensina as pessoas a emagrecerem. Exemplo. Eu posso ensinar outros nutricionistas a criarem grupos de emagrecimento, isso é, atacar o profissional, né? Atacar no sentido de focar no profissional, ou eu posso ensinar os homens e as mulheres que querem perder aqueles quilinhos, atacar o consumidor final. Eu sou um terapeuta de EFT, acupuntura sem agulhas, sei lá. Enfim, eu posso ensinar outros terapeutas a ganhar vida com a EFT, que é Emotional Freedom Techniques, porque eu conheço isso porque tinha um cara que realmente fazia isso mesmo. Ou eu posso ensinar as pessoas a liberar seus traumas, por exemplo, liberar seus traumas, crenças limitantes através disso. Então, esse processo sempre vai acontecer com a maioria de nós. Vou te dar um exemplo do Érico. O Érico ensina as pessoas a lançarem. Eu posso ensinar outras pessoas a serem lançadores, agências, a lançarem outros experts, ou eu posso ensinar o consumidor final a lançar. Não tem nenhum certo ou errado em relação a isso. Eu, particularmente, gosto de lidar com o consumidor final, que é você, que são os empresários. Tem gente que, eu conheci uma aluna minha que ensinava Feng Shui, que quer que seja isso, eu nem sabia o que era antes, agora eu sei o que é. Mas enfim, ela preferia lidar com os terapeutas. Ela tinha mais paixão de falar com terapeutas que o produto final. Então ela foi no terapeutas. Eu gosto mais do consumidor final. No seu caso, você acertou a coisa certa. O seu consumidor final, eu vou chamar que o que você quer fazer é branding. Porque a gente sabe que a gente conversou sobre isso. Uma das coisas que você faz é branding. Eu não quero simplificar muito o que você faz, mas uma delas é branding, certo? Essa é a sua ferramenta. No caso do Érico, é lançamento. É a minha ferramenta. Mas nem o branding, nem o lançamento é a transformação final que o avatar vai querer. É sério, No caso do Érico, as pessoas não entram para aprender a fazer lançamento, elas entram para aprender a fazer 6 em 7. No caso do cross, eu não entro para aprender a fazer, eu faço crossfit, ou na sua academia que você faz, ninguém entra para aprender a fazer abdominal. As pessoas entram para estar em forma, alguns entram para emagrecer. Então a ferramenta não é o objetivo. O seu branding, aqui ó, ou aquela coisa, não é o objetivo final do seu empresário. O objetivo final do empresário é, por exemplo, vender mais. Isso. Por exemplo, que mais?
mais reputação, o que mais? O que é o objetivo final? O branding é uma ferramenta para quê? Vender mais reputação, mais qualidade de cliente, não basta ter mais cliente, mais qualidade. Eu estou dando um exemplo. Então, quando você for vender para esse cara, você nunca vai vender a sua ferramenta. Ele não quer a sua ferramenta. Ele quer o final. Então, vender para esse cara, você tem que vender a transformação e não o caminho para entregar. Você vende o que ele quer, a transformação, e entrega o que ele precisa, a ferramenta. Por exemplo, eu vendi o que vocês queriam, estou entregando o que vocês precisam para chegar lá. A grande pergunta que muita gente me faz é: Érico, mas como eu vou saber se tem demanda para isso? E aí vem uma coisa que eu particularmente discordo dos maiores, de alguns das grandes mentes de marketing. Há muitas das mentes, o mundo tradicional, eu vou chamar de o velho mundo do marketing, um mundo mais tradicional. E eu não quero dizer que eles estão certos ou errados, não. Eu só quero dizer que eu tenho uma visão diferente do mundo, tenho um approach diferente. Muito do mundo tradicional, ele vai chegar aqui, ele vai falar assim: venda o que as pessoas... Opa! Alguém mexeu na tela aí. Vamos lá. Muito do mundo, enquanto a minha equipe arruma isso, eu vou falar o seguinte: muito do mundo tradicional fala o seguinte: faz uma pesquisa, descobre o que as pessoas querem e aí vende o que elas querem para ela. Né? Como é que eu vou saber se meu produto vai pegar? Faz uma pesquisa. Só que eu discordo disso porque é o seguinte: existem 3 tipos de cliente. E eu falo isso muito bem. O cara que sabe o que quer. Eu vou simplificar dos 3 tipos para 2 tipos, tá? O cara que sabe o que quer e o cara que não sabe que quer, mas precisa. Vou te dar um exemplo. Tem gente que é um médico que sabe que precisa de branding, que sabe que precisa de um serviço que seu. Ele sabe o que quer, ele está procurando isso. Mas tem muito mais médico, advogado, que não sabe que precisa de branding, que não sabe que o branding pode aumentar suas vendas, mas ele precisa. Que ninguém nunca ensinou lá na faculdade de advocacia, medicina ou nutrição, que o branding é importante. Ninguém sabe nem o que é. Ele não sabe nem o que é, mas precisa. Você está entendendo que ele precisa? No nosso ponto de vista. Então é o seguinte: tem muito mais gente que não sabe o que é, mas precisa, do que pessoas que estão procurando. E quando você faz uma pesquisa, como é que esse cara vai saber que ele precisa? Ele nem sabe o que é. Se eu fizesse uma pesquisa no mundo, quem quer aprender a fazer lançamentos, quantas pessoas você acha que responderiam: sim, eu acordei e eu quero aprender a fazer lançamentos? Ninguém. Você vai chegar lá no fórum de lançamento, vão ter 5.000 caras da fórum de lançamento assim que você lá. 5.000. Gente, imagina o que é 5.000. Você acha que aqueles 5.000 acordaram? Se eu fosse pesquisar e perguntar o que eles queriam, eu nunca ia lançar a fórmula de lançamento. Então, eu advoco, eu proponho, eu advoco porque eu não sou advogado, mas eu proponho que o melhor jeito de você saber se vai funcionar é você fazendo aí que a gente está falando, o lançamento semente. O lançamento semente é uma estrutura de persuasão, é um script de persuasão que você vai acionar ele, vai apresentar esse a um potencial cliente. E só a compra dele, só o voto dele de se eu vou me tornar cliente após escutar isso, que vai determinar se ele quer ou não. Por quê? Para você trazer um cara que não sabe o que é uma coisa, mas precisa, para cliente, você precisa da fórmula de lançamento. É uma estrutura, é um meio. Então, o único jeito é testar. Então, as pessoas falam: Érico, eu devo fazer uma pesquisa? Faz essa pesquisa. Mas a maioria das pessoas que subiram lá e tiveram 6 em 7, elas venderam para quem não sabia que precisava, mas precisava. E essas estruturas, por exemplo, se você for num Sebrae, que é uma estrutura mais formal, ele vai falar: faça uma pesquisa. E eu entendo isso do Sebrae, ou de outras estruturas que eventualmente falam para você fazer pesquisa. Eu não desmereço, não. Eu só estou falando que essa estrutura de fazer pesquisa só pega quem sabe o que quer. E tem produtos que tem gente que sabe o que quer, tem. Mas existe um outro mundo. E esse outro mundo que eu encorajo vocês a explorarem. Porque o mundo das pessoas que sabem o que quer tem o quê? Concorrência. Porque todo mundo vai nele.
E às vezes você encontra um que não tem nada. Mas esse mundo aqui, ó, abaixo, é um mundo tendencialmente mesmo sem concorrência. E aí você, através da estrutura da forma, linguagem, integridade, persuasão, você traz uma galera. Por isso que eu falo para a galera fazer um lançamento de semente. Lançamento de semente é minha pesquisa prática. Mas aí precisa... Desculpe, só para eu poder ligar os pontos aqui. Então, pronto. Você clareou isso aí que estava mais ou menos claro para mim. Clareou mais um pouco. Eu faço o seguinte, faço investimento lá no Facebook para tentar atrair os leads. Beleza. Quanto é que eu vou medir de investimento? 3 mil, 3 mil, 4 mil reais? Quanto é que é isso? Como é que eu mensuro isso? Como é que você... É uma pergunta muito boa, tá? Primeiro, antes de você... Tem umas etapas que é importante você fazer antes de botar 1 centavo. Aí eu vou falar para você aqui. A gente olha lá no módulo 3, que o primeiro passo é você construir, eu chamo da pirâmide da lista. Pirâmide é uma palavra ruim, vou chamar de triângulo, porque pirâmide confunde com outra coisa no mercado. Então aqui é a lista, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te explicar, vai ficar claro para você. Isso aqui é o seu negócio, não é minha lista, é o seu negócio. Vou te falar, aqui é o seu 6 em 7. Tá? Aqui, se você fizer isso tudo, vai fazer o 6 em 7. Primeira coisa que você precisa para fazer um 6 em 7 é uma lista. Segunda coisa é um lançamento. Dá para fazer lançamento sem lista? Não, você vai precisar fazer a lista para fazer o lançamento. Faz sentido? Até aí? E depois um produto. Érico, eu falo lançamento sem semente, você pode até vender o produto sem existir. Claro que você já tem ele na sua cabeça, no seu caso, mas podia não ter. Cara, o que adianta o produto se você não vendeu nada? Nada. Mas você pode lançar sem ter um produto. Você pode lançar sem ter um produto, mas não adianta nada ter um produto sem lançar, sem venda. Então tá bom. Então, Érico, primeiro passo é o quê? É a lista. Eu chamo de lista semente. Vamos lá na lista semente. Como é que se constrói a lista semente? Antes de fazer 1 centavo de investimento, você vai entender que a lista semente também tem uma lista de prioridades. A primeira coisa que você faz antes de investir é postar conteúdo. Conteúdo. Érico, que tipo de conteúdo? É conteúdo que dá valor. Você vai lá na sua lista do avatar, ele tem 10 problemas. Começa pelos esses 10. Resolve problemas, dá para postar muito mais. Mas é conteúdo sem pedir e nem fazer nada. O segundo passo, aqui você não gasta nada, 0 de dinheiro. Eu estou falando de anúncios, tá? De repente você comprou um celular e você conta isso como investimento, mas por enquanto você está sem 0 de dinheiro. O segundo passo é você distribuir seu conteúdo. E a gente não está falando nem de lista ainda. Distribuir. Tá. Agora é o seguinte, na distribuição, as pessoas pensam que distribuir é postar. Elas acham que ela tem que postar e o Facebook distribui para o mundo. A função dele é distribuir. Não, não é. A função de distribuir é de quem posta, é sua. Postar não é distribuir. Como assim? Tem 2 tipos de distribuição de conteúdo. A distribuição gratuita, e quando eu falo gratuita, não é que o Facebook faz, não. É a distribuição paga. Então, o que eu faria com você antes? Eu postaria os 10 problemas eu não sei, os 10 problemas do seu avatar. Aí, eu postaria esse conteúdo, sei lá, no YouTube, no Facebook, se você conseguir no Instagram, se fizer sentido. Aí depois, quer dizer que eu distribuí ao postar? Não, postar não é distribuir. Aí eu vou distribuir o conteúdo. Como é que eu distribuo? O primeiro passo é distribuir gratuitamente. Mas espera aí, Érico, como é que eu vou distribuir gratuitamente? Cara, vê os grupos de empresário no Facebook, anota 10. 20, 30, vê os grupos de WhatsApp, vê os seus clientes, vê se você tem clientes, seus clientes, vê os grupos a família, você distribui para todo mundo. Por quê? Porque é puro conteúdo, você vai jogar isso para distribuição. E aí eles vão começar a fazer perguntas para você. E aí as perguntas vão ficar cada vez mais profundas. E aí depois você vai começar a botar o seu pezinho na água com distribuição paga. Érico, quanto eu devo pagar? Eu não começaria com R$10 no começo. Nem que você tenha 3, 4, 5 mil, porque não é a velocidade, sim a direção. Começa a botar R$10 para ele. Para alguns de vocês é R$10 por dia. Para alguns de vocês é R$10 por semana porque vocês não têm dinheiro. Tá tudo bem. Para alguns de vocês vão deixar de tomar um café para botar no conteúdo. Você tem que começar a distribuir. Inclusive no Fórmula de Lançamento ao Vivo, a gente vai dar o nosso checklist de distribuição.
cada um da coisa. Você vai ou poder distribuir com esse checklist, ou vou passar para alguém e falar assim, distribui do jeito que o Eric falou e só me manda o xizinho. Te dá um checklist de distribuição para acabar com isso. Mas assim, você vai colocar 10. Até então você não fez lead. E aí, que você, depois de você distribuir um tempo, conteúdo, você vai ser conhecido como um cara que saca do assunto tal. E aí, só depois você vai fazer lead. E vai fazer lead gratuita e lead paga. A primeira lead que você vai fazer é gratuita. Lembra lá no fórum que você postou, sei lá, 10 problemas, de jeito de resolver um problema de XYZ do avatar? Você vai fazer um e-book, que é um conteúdo. Gente, lembra daqueles vídeos? Muita gente me pediu para um conteúdo mais sólido. Chegou a hora de eu dar esse conteúdo mais sólido para vocês. E aí você vai distribuir gratuitamente e vai falar. Nesse gratuito aqui, eu tive muitos alunos do Fórum de Lançamento que conseguem construir uma lista de 300 a 1.000 pessoas. Érico, é mesmo? Dependendo dos grupos que você acha. WhatsApp. É assim, na unha, eles apelidam isso de construir via formiguinha mesmo. Muitos alunos, por exemplo, a Mariane, conseguiram até fazer um 6 em 7 com essa lista aqui gratuita, no caso dela. Por quê? Eram pessoas qualificadas, ela vendia para nutricionistas que queriam aprender a lotar o escritório. Ela falou, cara, vou te ensinar a lotar o escritório, eu ganho 10 mil por mês como nutricionista, eu acho que esses números são reais, não sei se são ou não, mas se não, eles são exemplificados. E lá aqui, com esse semente, ela já fez a coisa. Então, assim... Amor e Nutrir, né? Amor e Nutrir, é mesmo. Você conhece, ela foi um estudo de caso. Eu fiquei assistindo um vídeo de 11 horas aqui que você postou, cara, em agosto. Que massa, que massa. Deu 11 horas mesmo. Mas assim, e aí o que aconteceu? O primeiro lançamento dela foi sem investir nada. Agora, era porque ela não tinha dinheiro para investir? Acho que não. Ela já ganhava bem, ela é nutricionista, mas ela estava começando. Outra pessoa que começou formiguinha assim foi a Luciana Fior, que domine suas finanças, já fez múltiplos lançamentos, vai estar no Fórum de Lançamento ao vivo também. E ela também começou formiguinha. Ela postava isso no Facebook e no LinkedIn. Ela ajudava muitos amigos, né? Aí chamava os amigos. E aí, com esse primeiro lançamento de semente, ela começou a fazer os seus primeiros 5, 10, 20, eu não sei se os números são esses mesmo, mas hoje ela faz lançamentos de 300, 400... Por quê? Porque ela usou isso aqui para alavancar. Agora, se você me pergunta, tem gente que entra no Fórmula entre eu e você que 3 mil é dinheiro de pão. Não estou falando que... Para algumas pessoas porque é empresário. Eu tô acostumado. Tem gente que está acostumada com mais. Tem gente que não tem a paciência da Nutri ou da Fio e não se importa de colocar 3 pau nesse primeiro. Ou 4 mil. Tem gente que é empresário. Eu já lidei com empresários grandes que falam assim, cara, eu prefiro testar essa parada aqui com 10 mil. Porque o meu tempo custa mais, alguma coisa do tipo. Você pode ir para o mais pago, mas você não precisa, né? Então, a Fio foi assim, o Daniel foi assim. Tem muitos estudos de caso. Inclusive, falando nisso, no Fórum de Lançamento ao vivo, eu vou passar o checklist da Fio, de como ela construiu. Ela escreveu um PDF para mim, eu vou passar, e os exemplos dos posts que ela colocou, porque assim, vai ficar bem prático. Agora, a pergunta é, o quanto é o suficiente? E aí a mesma coisa eu te perguntar, quanto é uma casa ideal? Em alguns mercados é diferente dos outros, essa é a verdade. E eu não tenho como dizer sem ter feito antes. Eu gosto de lançar para 300 a 1.000 pessoas. Eu gosto de fazer isso o mais barato possível. Eu gosto disso, soa bem, tá bom? Agora, alguns mercados, tipo do Jerônimo Temel, que é um mercado de coach, é um mercado muito comprador, o coach está acostumado a comprar, ele fez uma lista de 127 pessoas e fez um 6 em 7. Isso não acontece com a Fio. Por quê? Porque a Fio, o avatar dela é quem está quebrado. Né? É muito louco, né? Ela vende um curso para quem está quebrado. Mas meu avatar não tem dinheiro. O dela realmente não tem dinheiro. Ele declara isso. Então, assim, é diferente. Então, primeiro, mas não pensa muito nisso, não. Pensa passo a passo. O primeiro passo é o seu conteúdo. Relaxa em relação ao dinheiro. Depois é a sua distribuição. Qual a prioridade? Gratuita. Distribui gratuitamente nesses grupos. Você vai ter o seu primeiro feedback. Ou o feedback vai ser, nossa, que massa, cara. Ou o feedback vai ser, nossa, que coisa óbvia. Sei lá.
você vai começar a ter feedback. E aí depois começa a botar um pouquinho de dinheiro, mas uma quantia nem que você daria para o seu filho de mesada. Só para começar a mexer, entrar num anúncio, pagar alguma coisa. Começa a fazer suas leads primeiro sem pagar nada. E aí depois que elas funcionam, você começa a escalar essa muda, esse embrião. Tá bom? Deixa eu só para falar uma coisa até que vai ajudar todo mundo com essas ligações que eu fiz ontem e fiquei um pouco surpreso em pessoas que moraram fora há muito tempo, são médicos renomados aqui em Salvador, não sabiam o que era branding. Rapaz, ouço falar muito, mas não sei o que é isso não. E aí eu falei assim, como é que as pessoas percebem você? Elas percebem de uma forma legal, acham você uma pessoa acessível, bacana, positiva? Isso é um lado branding, pessoal, é um pessoal branding. Você é branding. A nossa imagem que a gente passa para o outro é um brand, pessoal. Não, Marcelo, a gente boa, é acessível, é isso e aquilo outro. E você termina constituindo um lado emocional a seu respeito, e isso é brand. Então, o que é que eu pensei? Eu quero que vocês opinem aí no comentário para a gente finalizar. Eu pensei num nome para poder postar essas minhas informações, para poder ajudar as pessoas. Seja branding. Interessante. Entendeu? É muito legal. Já tem domínio liberado, .com.br, mas minha mulher ficou, seja. Aí eu falei, pô, deixa eu perguntar para um número maior de pessoas, até você, Érico, opinar. Fica à vontade, não tem nada decidido nem nada, mas só contando um pouco da origem do nome. Eu sou o pior cara do mundo para nome. Vai vendo. Primeiro, dá um nome, fórmula de lançamento. Hoje parece legal, mas quando eu falava disso, as pessoas não gostavam. Depois, ClickPages com K. Por que eu fui inventar aquele K? Com papo, porque não tinha com C na época. Ai, cara, eu não sei se é porque não tinha com C. Sabe qual que era a verdade? A verdade é que eu morava na Alemanha, morava mesmo. E clique lá é com K e eu achava chique. Legal. Um idiota, né? Porque agora acho que todo mundo, sei lá. Pro Leilões, foi a minha primeira empresa. Agora, soou bem seja branding, viu? Soou bem. E eu vou te falar o seguinte, uma grande sacada para esse mercado que a gente vive é igual o nome de filho. Se você não der um nome que atrapalha muito, tá beleza. Você só tem que não fazer o menino receber bullying em casa, na escola. E é só isso, só não dar nenhum trauma pro menino, você tá bem. Se você criar um nome e seja branding, parece bom para mim. Inclusive, galera, dá um... Você não acha que é muito sofisticado demais, não? Para os desinformados, em geral? Não sei. Eu acho que eu não sou como sofisticado, eu gosto da palavra branding, eu particularmente, mas eu sei o que é. Agora, o que vai definir o sucesso da coisa não vai ser o nome, né? Vai ser essa estrutura de persuasão. Lógico. E eu não acho que seja branding um nome que atrapalha, não. Eu acho que ele até agrega. Mas, ao mesmo tempo, você deve dormir e pensar em vários nomes. Beleza, obrigado, viu, Érico? Obrigado pelas palavras. Um abraço, Marcelo. Obrigado mesmo. Próxima pergunta? Leila. Oi, Leila. Você fala de onde? Tudo bom? Tá ouvindo? Tá ok? Tô te ouvindo, tudo bem. Tudo jóia. Ó, eu sou a Cissa, Reila é minha sócia, tá? Eu sou a Cissa. Érica, eu estou no meu segundo lançamento. Eu fiz o primeiro antes de comprar a fórmula. Fiz um lançamento interno, intuitivamente, intuitivamente não, consumindo seu material, né, o seu conteúdo gratuito. Te siga assim, eu acordo, Érico Rocha. Assim. E aí, meu produto é um curso de culinária. Há 20 anos atrás, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Eu era muito gorda, fiz a cirurgia e eu descobri que, para eu manter meu peso estável e minha saúde, eu teria que aprender a cozinhar e tomar controle da minha alimentação. Então, eu comecei a pesquisar, eu sou jornalista, comecei a pesquisar gastronomia, me especializei nisso e comecei a dar aula de gastronomia, de culinária. Abri uma loja e ensinei centenas de pessoas a cozinhar já. E aí, com a fórmula de lançamento, eu resolvi fazer esse curso. Só que, depois que eu comprei, aí eu fiz o primeiro lançamento, vendi zero, tá? Mas tudo bem, vamos fazer o próximo. Comprei a fórmula e estou fechando meu carrinho hoje, fiz uma venda.
para esse avatar que eu chamei de Ana, que é a pessoa que eu já ensinei a cozinhar nesses anos todos. Já tem 20 anos que eu estou mexendo com isso, escrevo sobre isso e tal. Só que, assistindo a forma, principalmente ali na parte de nicho, ali no módulo 3, quando você fala da construção de lista, né, que você fala, defina o nicho, eu tive um insight que talvez eu devesse mudar tudo, porque eu vendi um só e tal, mudar tudo e falar com esse paciente de cirurgia bariátrica. E eu não sei se eu devo continuar com a Ana, que é a minha cliente chique, tal, que compra minhas panelas francesas e tal, parará. Se eu vou para esse nicho, cirurgia bariátrica, que é super específico, eu acho que não tem ninguém com autoridade nesse nicho. Ou se eu faço os dois, se eu direciono a comunicação e fico com o mesmo produto, se eu faço outra página para o bariátrico e continuo com a Ana na página da Cissa. E eu te confesso que depois que eu vendi o primeiro, fiquei mais confusa ainda, porque eu não sei, eu não sei. Vendeu, né? Eu tô aqui, ó, pirada, já tô doida para ir pro próximo lançamento, já quero fazer o próximo. Esse que eu fiz agora, eu captei 190 leads. Eu tive uma média de 27,7 cliques na minha sequência de e-mails. O meu CPL1 teve 59 views, o 2 teve 36, o 3 teve 21. Ó, deixa eu só te... Tem alguns dados que são importantes que você está me passando agora. Eu vou só responder a primeira pergunta, parece que tem uma segunda, uma confusão, e esses dados talvez não me ajudem a te ajudar a ter clareza nisso. Então, vamos lá. Primeiro, parabéns por ter feito o lançamento, parabéns por ter feito a primeira venda. Eu acho que a primeira venda é mais difícil do que fazer um 6 em 7. Eu acho que fazer 6 em 7 é mais difícil do que fazer 7 em 7. Eu acho que fazer 7 em 7, isso é 1 milhão em 7 dias, é mais difícil do que fazer 8 em 7. Eu já fiz 8 em 7. Então, assim, o nível de dificuldade no começo é muito maior. Então, você fazer uma venda é mais difícil fazer o 6 em 7, porque você está nesse processo de iniciação numa nova área, tá bom? De repente, eu acho que o meu primeiro 6 em 7 foi mais difícil do que o meu 8 em 7. 8 em 7, 10 milhões em 7 dias. Fazer 6 em 7 é muito mais difícil. Porque depois que está engrenando, você tem equipe, você já sabe fazer, fica mais fácil escalar. Isso, na minha opinião, a minha coisa pessoal. Agora eu quero dizer o seguinte, primeiro ponto, vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Você continua no mesmo nicho, isso é, gastronomia saudável. Vou chamar de gastronomia saudável para não... Às vezes eu estou simplificando demais, mas vou chamar disso só pelo fato... Meu argumento principal é conectar pessoas, que eu acredito que a cozinha conecta as pessoas. Na casa onde as pessoas não cozinham, todo mundo come separado e tal, e quando você cozinha, você tem essa... Por causa de memória emocional, você tem essa conexão. É o meu principal argumento. Então vamos lá. Então, a cozinha, eu vou chamar da cozinha que conecta. Só pra gente... Como é que chama o seu produto? Cozinha Essencial da Cissa. Então tá bom. Cozinha Essencial é o seu nicho agora. Isso. É um nicho aberto, bem aberto. E o segundo nicho é cozinha para quem fez uma cirurgia bariátrica e quer manter a saúde depois disso. É o pós-cirurgia bariátrica. Posso chamar assim? Então tá bom. O que acontece? Quanto mais específico o nicho é mais fácil de vender. Tem menos gente para vender, mas é mais fácil de vender, porque você passa a ser a única opção. Mas você passa, no digital, você passa a ser a única opção do Brasil inteiro que fala português. Isso são umas boas 127 milhões, eu não sei quantos eleitores a gente teve, mas eu acho que foram 109, mais 29% de pessoas que não vieram. Eu acho que deve ter 140 milhões, eu vi os números lá no Jornal Nacional. A gente deve ter 140 milhões de eleitores que são obrigados a votar. Então, isso deve ser pessoas que são acima de 18 anos, tá bom? Porque é obrigado, o outro não é obrigado, então não conta como abstenção, alguma coisa do tipo. Esse é o seu público. Mas nem todo mundo deles tem internet. Então, vamos dizer que 127 milhões, de acordo com o Facebook, acessa o Facebook toda semana. Você está aí com 100, 120 milhões.
mas você pode ser a única pessoa que é especialista nisso. A outra coisa que joga muito ao seu favor é que você viveu isso, né? Quando é que você fez sua cirurgia? Não, já tem 20 anos, foi por isso que eu comecei a estudar essa economia. É verdade, eu não sei, talvez você saiba melhor que eu, mas é verdade que muita gente que faz a cirurgia volta ao peso. O reganho de peso é a principal dor desse avatar. Total. Agora, a grande pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você tem um dado, existe um dado de quantas cirurgias bariátricas acontecem ou já aconteceram no Brasil? Você tem esse montante? Olha, eu estou pesquisando aqui, mas eu não tenho o número exato, mas mais de 100 mil pacientes em fila, em espera para fazer cirurgia bariátrica hoje. Então assim, é um nicho pequeno, mas nem tanto. Não, é enorme. O problema de obesidade no Brasil, ele é crescente e é uma coisa assim impressionante. Por isso que eu tive esse insight, inclusive. Eu falei assim, gente, eu estou com essa madame aqui, talvez... Não existe... Não existe uma resposta certa, não. Soa para mim bem. Eu gosto de ser o número 1 do mercado, que é muito mais fácil de vender para alguém quando ele não tem outra opção. Então, e você é a personificação da mudança, da transformação, e é 20 anos que você manteve. Então, é muito bom. Tive filhos, nunca fiquei doente, nunca me viciei em nada, porque... quando você troca o centro de prazer do cérebro ali, você pode ir para uma droga, você pode ir para o álcool, você pode ir para uma comida trash, biscoito recheado, Oreos. Tem gente viciada em Doritos. Tô ligado. Tem gente que é viciada em costela gaúcha lá do... Mas, não é nem chega um vício, mas eu entendo. Aí, o que acontece? Então, sim. Então, a resposta é sim. Soa bem você nichar. Soa bem para mim. E lembrando que... Agora, soa bem. Vou te dar esse negócio. Soa bem. Será que você deve fazer? Eu consideraria fortemente. Tá bom? Dito isso, imagina que você não pudesse nichar. Você tivesse que continuar melhorando o lançamento que você tem, tá? Como eu faria isso? Imagina que você não me dá a oportunidade de traçar esse caminho que eu considero pareça ser melhor. Esse teste. A gente só vai descobrir depois de testar. Mas o que acontece? A grande sacada, principalmente agora que você já fez o conteúdo, você vai começar a descobrir que o pilar do seu negócio, se aqui está o 6 em 7, tá? Aqui em cima está o 6 em 7, a base dessa sua construção é lista, lançamento e produto. E você já fez uma interação sobre esse processo. Só que agora você vai ter que fazer... E aí você fez uma venda, ótimo, a primeira venda. É a mais difícil, estou te falando. No dia que você fizer o 6 em 7, você vai descobrir que essa venda foi mais difícil que o 6 em 7. Acho eu. Então, como é que você faz? Você fez uma interação, você vai repetir essa interação só que melhor. Então, você vai começar a repetir aqui, Você vai querer uma lista melhor. Aí, fala assim, Érico, como é que eu consigo uma lista melhor? Conteúdo. Tá. Então, aqui é conteúdo, tá? E eu vou explorar só essa parte do conteúdo com você, tá bom? E vou fazer uma espécie de auditoria para tentar distinguir o que você pode fazer na prática melhor, tá bom? Então vamos lá. Para ter uma noção, quantos conteúdos você posta semanalmente hoje? Conteúdo, nada de lançamento. Eu estou postando em redes sociais um conteúdo por dia. Então tá bom, vamos lá. Eu tenho facilidade para fazer vídeo. Eu tenho estúdio aqui em casa. Então tá bom, tá começando bem, tá? Quanto tempo você já faz isso? Olha, eu comecei no começo do ano passado a fazer lives de aula de culinária para resgatar a autoridade em gastronomia. Então tá bom. Mas eu não estava fazendo direcionado para esse nicho, né? Sempre é bom. E direcionado para geral. Tá falando de geral. Direcionado para esse nicho, quando eu estava preparando, quando eu estava no meio do pré-lançamento, uns 10 dias atrás, eu tive esse insight. Aí eu fui no Facebook, entrei em todos os grupos de cirurgia bariátrica que tinha e coloquei o link do meu workshop, porque quando eu conto a minha história, eu conto a história da cirurgia. Então, Cissa, pensa bem, se você tá... E eu falei aqui com o Marcos Leite antes sobre distribuição.
e falei sobre a distribuição gratuita, que é a distribuição que você entra em grupos de pessoas que estão procurando esse tipo de informação e você dá essa informação de qualidade. Se esses grupos que você está procurando são pessoas que já passaram pela cirurgia bariátrica, faz total sentido você focar o avatar na cirurgia bariátrica. Aí não tem, aí não é mais um, aí é um sim óbvio. Tá? É óbvio, fica parecendo óbvio que, tá bom? Nesse caso, foca nessa galera, já que você fala com eles, você já viveu o que eles viveram. Voltando em tipo de conteúdo, eu vou falar para vocês que eu vou propor aqui 2 tipos de conteúdo. Tá? Um conteúdo raiz, que eu chamo de raiz, conteúdo mais denso, maior. Vou colocar denso, maior. O que é maior? 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos? Aqui, para alguns mercados, tipo concurso público, maior é 3 dias, 60 horas. Para outros mercados, 20 minutos é muito grande. Mas ele é maior. É uma aula. É uma live. Esse conteúdo, por exemplo, que eu estou gravando aqui com vocês, essa sessão de pergunta e resposta de 1h30, é um conteúdo raiz. É denso, ninguém para. Ah, estou andando aqui, deixa eu ver por 30 segundos. Não, o cara tem que parar ou escutar isso aqui no carro, ou ele tem que parar para olhar. É difícil de gestão, por isso que a gente fala de raiz. É difícil de gestão. Eu sugiro de 1 a 2 raízes por semana. Érico, o que eu falo no conteúdo raiz? Lista 10 maiores dores e resolve essas 10 maiores dores. Né? É um começo. E aí é o seguinte, só que existe um outro conteúdo importante também. Só o raiz não é importante. Você tem que fazer um conteúdo de fácil de gestão. Também. De mais fácil de gestão. Esse é o conteúdo, e você vai rir, Cis. Eu chamo esse conteúdo de Nutella. Certo. Porque Nutella é só abrir o pote, você deve conhecer, ou deve conhecer a galera que gosta da Nutella. 3 segundinhos você consome uma Nutella. Você não precisa preparar a Nutella, você não precisa parar para escolher. Né? A galera que está rindo aqui, porque a galera sabe que Nutella é fácil. Então, o conteúdo Nutella é um conteúdo derivado do raiz. Então, por exemplo, se isso que eu estou fazendo, uma sessão de perguntas com o meu avatar, é um conteúdo raiz, a resolução de uma pergunta é um Nutella. Porque se isso aqui demora 1h30, uma pergunta vai demorar 5 minutos, 2 minutos, dependendo da pergunta. Então, o Nutella é um trecho, é um corte do raiz. Mas ele é de mais fácil de gestão. O Nutella, ele defende uma ideia só. Às vezes é uma pergunta. Às vezes é a importância da... não sei. Então, e por que o Nutella? Porque você tem que ter conteúdos raiz, esses conteúdos eventualmente vão ser consumidos pelos seus superfãs. Mas o Nutella é um conteúdo de fácil acesso. Eu vou dar uma analogia bem ruim aqui, mas é o que é vou dizer, é uma amostra. O Nutella é uma amostra do queijo. Você tem um queijo inteiro, você dá uma amostra para o cara provar e que seja fácil. Se você tem que fazer ele sentar numa mesa branca para ele comer um pedacinho de queijo, ele não senta, a vida dele é muito agitada. Então você tem que ter Nutella e raiz. Quantos Nutellas? O Nutella tem que ser 7 vezes todo dia. Diário. Agora é difícil fazer? Não, porque o Nutella não é criado. Você não filma o Nutella, você não grava o Nutella. Você corta, é que nem o queijo, você faz o queijo. E você tira alguns pedacinhos ali. Então, se você faz 2 conteúdos, de 1 a 2 conteúdos raízes, você tem 25 Nutellas. Ah, Érica, eu preciso contratar um editor? Não. Você pega lá e corta a birosca. Corta aqui, virou um. Eu sei que fica muito mais bonitinho, se você colocar uma headline, colocar legendas, mas feito é melhor que perfeito no começo. E aí é o seguinte, com 1 Nutella diário e 2 raízes, as chances são que você assume a posição de A-player, né? O A-player, o nível mais alto de player do seu mercado. Eu desconheço alguém, quiçá, em cirurgia bariátrica que tem 2 raízes e 7 Nutellas. Eu só muda esse nome aqui, senão vai dar problema aí pro seu avatar, tá? Coloca conteúdo raiz e conteúdo brócolis. Não.
Mas você entende a coisa, tá? A grande sacada é que é o seguinte, isso aqui vai te botar na frente. Então, o Marcos Leite, lá que eu estava falando, eu desconheço alguém de marketing, eu estou no nicho de marketing. Quer dizer que não existe, tá, Marcos? Marcelo, desculpa. Eu desconheço alguém de marketing que posta 2 raízes e 7 Nutellas. Eu desconheço alguém de branding que faz isso. Eu desconheço alguém... Na maioria das vezes, as pessoas me perguntam, Érico, até quando eu devo nichar? Eu gosto de nichar até eu ser o top player. E como é que eu sei que eu estou top player? Quer ver? Vou te falar o seguinte. Se eu entro no Instagram dele ou dela e vejo se tem 7 Nutellas. E vejo quanto tempo ela faz no Nutella. Que é fácil fazer Nutella, porque é só cortar o raiz. O raiz dá trabalho, fazer o bolo, tá tudo bem. Mas cortar o bolo lá no aniversário, você corta, dá para 20, 30 pessoas. O bolo tá feito. Então é isso que acontece. E aí, o que acontece? Essa é a cama de conteúdo. Quando você fez 2 raízes e 7 Nutellas, você está no nível A de jogo, na maioria dos mercados. E aí você vai chegar para a segunda fase. Isso aqui, ó. Então, o objetivo aqui de vocês, e eu estou falando no nível A de jogo, é 2 raízes e 7 Nutellas. Por quanto tempo? Faz isso por um mês, 7 meses, 4 semanas, até se pegar um jeito, dá 2 aulinhas, não é complicado. Aí depois você vai distribuir, e aí você vai distribuir gratuitamente e começar a distribuir pago. Como é que você vai fazer? Primeiro você, gratuitamente, exatamente no que você fez, 10 grupos de cirurgia bariátrica, e por aí vai. E essa galera vai começar a distribuir formiguinha no começo. E aí depois você vai começar a colocar muito pouco dinheiro nisso, só para dar uma esquentadinha, não é o ponto. E aí você vai acertar, vai fazer sua lead, né, vai fazer o seu e-book e vai fazer o seu lançamento. E aí você vai acertar a oferta. Quando você acertar a oferta, isso te der um bom retorno de investimento, isso é, retornar bem, aí você vai escalar, você vai intensificar esse processo. Mas é mais fácil intensificar quando você tem um pouco de dinheiro, porque você pode reinvestir. Em vez de comprar uma coisa mais cara, sabe, jantar, ou tem muita gente que compra um carro, pega e vai reinvestindo no seu negócio. E aí vai virando uma bola de neve. E aí você entra aqui, aí você vai ter mais uma interação disso aqui. Aí depois de você fazer isso, você vai ver que você não fez uma venda, você fez 10 vendas. Igual a Fior. Que legal. E ela começa inteira. Como é que eu melhoro o meu conteúdo raiz? Como é que eu melhoro o meu conteúdo Nutella? Como é que eu melhoro o negócio? Aí disso aqui vai para 100 vendas. Eu não sei se eu estou inventando esses números, né? Mas é muito comum. Até que você chega aos 6 em 7. Érico, quantas dessas interações normalmente a pessoa demora para chegar aos 6 em 7? Depende de quão intencionalmente ela tenta melhorar durante essa intenção. Se ela tenta fazer tudo a mesma coisa, melhora, mas geralmente o número é 7. Quando eu pergunto para quem, geralmente 7 você já fez um, né? Ou na verdade 2. Já fiz 2. Tá, exatamente. Geralmente, agora algumas pessoas é 2, outras pessoas é 25. Vou saber por quê, né? Algumas pessoas têm, mas eu acho que geralmente é 7. É muito louco isso. Esse número, e esse número não vem de eu perguntar para as pessoas mesmo. Eu entrevisto tanto aluno, não sei se percebe, que é uma das coisas que eu mais entrevisto, é quanto tempo demorou, como é que foi e tal. E é isso aí. Então você já está no segundo caminho, tá bom? Respondi a sua pergunta? Respondeu, já vou mudar de nicho. Agora, só mais uma coisa. O fato de eu mudar de nicho, estando no começo, porque, na verdade, o primeiro lançamento que eu fiz depois que eu comprei o Fórmula foi esse, que eu vendi uma venda para esse avatar, Ana, que é essa madame, que eu estou acostumada a dar aula para ela. Eu não perdi meu trabalho, né? Eu aprendi, certo? Porque, na verdade, eu estou apegada à minha lista de leads, eu estou apegada ao conteúdo que eu fiz, apegada aos vídeos que eu fiz. A verdade é essa. E fica difícil de mudar, né? Que talvez seja essa a minha resistência. Eu vou te falar o seguinte. Eu acredito muito nisso que você falou Eu vou te falar o seguinte. O que eu falaria para você é o mesmo que eu falaria para o meu filho em uma diferente situação. Eu tenho 2 filhos, tá? Eu falo para o meu filho o seguinte. Filho, antes de casar, dá uma namorada. Namora
casamento é sério, né? Aquela coisa toda, mas namora. E às vezes pode ser que, eu não sei como é que vai ser a vida amorosa deles ou não, às vezes da primeira vez eles vão descobrir a pessoa da vida deles e tá tudo bem. Você não é obrigado a ficar namorando mais. Às vezes você viu que é a pessoa certa, fechou. Mas pode ser que uma hora ou outra você vai estar com uma pessoa que você acha que não é certa, mas ela é conveniente. Entendeu? O que é conveniente? Conveniente é aquela pessoa que não é tão... Tem 3 tipos de pessoas em tudo. 3 tipos. Tem a pessoa que é nível C. Nível C, num relacionamento, ela vai cometer, ou ele, tá? Dependendo da coisa, ela vai cometer um erro tão grotesco que vai ser natural você terminar com ela. Ou com ela terminar com você. É muito óbvio. Sei lá o que é grotesco, mas a gente pode imaginar, tá? É o seguinte, aí tem a pessoa nível A. Essa pessoa nível A é uma pessoa perfeita, você sabe, parece a pessoa, nossa, parece que quer casar 33 dias. Eu fui no casamento anteontem, e o noivo conheceu a noiva. Entre namorar e pedir em casamento e casar foram 33 dias. Vai vendo. Eu falei, meu irmão, tu tem certeza? Eu falei assim, cara, tenho certeza. E fui no casamento, aparentemente, para ter certeza. Eu acho que tá tudo certo, eles são, sei lá o que aconteceu lá, deve ter uma loucura. Só que tem, de novo, tem a pessoa tipo B. Qual que é a pessoa tipo B? Ela não faz nenhuma cagada suficiente para dar uma justa causa, e ela não faz e ela nem é uma pessoa que merece aquela coisa da sua vida. E aí você fica, na maioria das vezes, com essas ideias tipo B aqui, ó. Porque você tem medo de perder os vídeos que eu já fiz. E eu te falo o seguinte, eu não sou a favor de ficar pulando de galho em galho, não. Eu sou a favor de você namorar bastante e chegar uma hora que você vê que é a hora de casar, casa e fica aí na saúde, na doença, no negócio da tristeza, entendeu? Uma vez que você casa. Então, assim, qual que é a hora de namorar? É o começo, filho. Namora agora, brother. Se você quiser, namora bastante. Conhece a vida. Porque na hora de casar, você vai ter que ficar... Não vai ter que, mas é melhor que você não fique pulando de galho em galho. Sugestão de pai para filho. Então, por enquanto, agora que eu falo para você, tá na hora de você namorar, se permitir namorar. Mas a hora que você falou assim, pô, agora é essa. Eu fiz meu 6 em 7 com a ideia, leva o 6 em 7 pro 7 em 7, entendeu? Não fica sempre procurando. Tem gente que faz 6 em 7 num, aí em vez de levar pro 7 em 7, vai pro outro. Eu falo, meu Deus, faz isso não, dá um trabalho de novo, começar tudo de novo e tal. Então, assim, mas se permita, num começo, não faça isso para o resto da vida, entendeu? Você fala, só vai ficar namorando, igual o meu amigo, o Diogo tá namorando até hoje. 37 anos de idade, o cara tá namorando. Eu falei, porra, Diogo, aí é foda, né, cara? Mas, enfim, mas assim, o que eu quero dizer é se permita esse namoro inicial aqui para você não ficar com os Bs desnecessariamente. Não, eu tive esse insight, eu estou muito inclinada a mudar de nicho por causa disso que você falou. É muito mais fácil eu ser autoridade nesse nicho do que competir com uma Rita Lobo, com um Claude Fragor da vida, com essa galera toda que está aí na internet. Agora, só a última dúvida. Eu mantenho a minha estrutura, página, esse meu filho. Namora bastante, viu? Então, eu mantenho a página, o Instagram, tudo isso que eu já tenho, ou muda tudo para mudar de nicho? Porque já tem um conteúdo lá que é... Sei. A grande pergunta é, você tem quantos seguidores no Instagram? 10.500 e 42.000 na fanpage. Nada mal, né? Inclusive a prova social que eu uso, eu falo no começo do meu vídeo, eu tenho mais de 50.000 seguidores que consomem diariamente o meu conteúdo. Olha, parece muito, tá? E eu sei que quando a gente está começando, 10 mil é muito. Eu lembro que acho que demorou muito tempo para eu chegar a 10 mil. Parecia que demorou uns 2 anos para eu ter 2 mil. Eu acho que demorou pelo menos 1 ano e meio de vídeo, postagem, para eu ter 2 mil assinantes no YouTube. E agora isso que eu tenho, sabe? Enfim, demora. Mas não é muito. Tá bom? Se eu estivesse no seu lugar, eu estaria tentada a não trocar de Instagram, não. Só trocar a narrativa.
Isso vai significar que muita gente vai deixar de te seguir, tá bom? Mas se está acontecendo do jeito que você está me falando, que você está indo nos grupos de cirurgia bariátrica, eu acho que muitas dessas pessoas já são... Se elas estão te seguindo, elas se conectaram com a sua narrativa, com a sua história. Então é o seguinte, eu estaria tentado a não começar de novo, não. Eu estaria tentado a trocar o conteúdo, né? E deixar o povo que não gostar ir embora e não ficar bravo se eles forem, tá bom? E continuar a partir daí. Tá, beleza. Tá bom? Estaria tentado. Agora, se tivesse 2 milhões de fãs, aí eu não sei. Mas, assim, nesse caso, eu estaria tentado a continuar do jeito que você está. Até porque, pelo que você está me contando, as chances são que muitos deles são quem você está procurando. Fizeram a cirurgia. Tá certo. Vou fazer isso, então. Ou querem fazer. Tem muita gente que quer fazer, muita gente que está insegura. Eu tenho, assim, modéstia à parte, meu caso foi muito sucesso. Eu acho que eu vou conseguir ajudar muita gente, de verdade, com o conteúdo que eu tenho, de verdade. Mais do que se eu ensinar a madame a cozinhar, usar panela chique e faca boa, entendeu? Pois é. Panela francesa e faca japonesa. Isso aí. Obrigado mesmo. Obrigadão, valeu. E a próxima pergunta é da do João. Tudo bom, João? John. Oi, é o John. Tá me ouvindo? Oi, John. Tô te ouvindo. Você, tá me ouvindo? Tudo bem, tô ouvindo. Então, você fala de onde, John? Sou de Porto Alegre. Legal. Tá, a minha primeira pergunta, então, é referente a... Já explicou no primeiro webinário essa pergunta, mas eu vou refazer ela para ver se ela me clareia mais a mente, tá? Sim. É referente sobre o domínio e a ideia do produto. A ideia do produto tem que levar o nome do domínio ou não? Por quê? Porque eu visualizei uma empresa onde ela abordaria desenvolvimento intelectual, físico e humano. Então, meu primeiro lançamento, na verdade, é o lançamento do meu pai, que ele é um historiador, e eu visualizei o produto dele, tá? E futuramente, eu pretendo lançar um produto meu voltado para o fitness. E minha pergunta é, o domínio dessa empresa, cada produto tem que ser um domínio próprio ou o domínio pode ser da empresa? Boa pergunta, tá? Eu vou te dar um exemplo, vou te responder com um exemplo, só para você ter uma coisa para você focar, né? Um bom exemplo se chama... Eu vou te dar 2 exemplos em 2 diferentes nichos, tá? Um exemplo é Empíricos. Empíricos é uma empresa que provê ideias de investimento. Ideias não convencionais, fora do mainstream, fora do normal. A empresa chama Empíricos. Ela tem vários produtos. Eu acho que 24. A última vez que eu falei com os caras dela, tinha 24 produtos. Variando entre investir na bolsa, até investir em maconha tem, literalmente, né? Investir em empresas que produzem maconha lá no Canadá, se não me engano, tá? Então, assim, ideias de investimento, mas as ideias estão sempre sob o guarda-chuva Empíricos, tá bom? Eles escolheram essa estratégia. Agora, de vez em quando eles têm outros domínios para o lançamento, tem um produto deles que acho que chama o Grande Salto. Né, tem um outro produto que chama... Bom, enfim, não lembro. E às vezes ele tem subdomínios, o Grande Salto, vamos colocar aí, Grande Salto. Mas está tudo sob o guarda-chuva da Empíricos. Não tem o Facebook do Grande Salto, tem o Facebook da Empíricos. Faz sentido? Faz sentido. Então tá bom, vou te dar um outro exemplo completamente diferente que acontece. Outro exemplo completamente diferente é o do Mulheres Bem Resolvidas. MBR. Mulheres Bem Resolvidas, é do Ladeirinha, aluno da Fórmula, e ele criou um guarda-chuva de sexualidade para mulheres. Então, basicamente, é sexualidade mesmo. Então, um dos produtos do Mulheres Bem Resolvidas é um produto de um curso de popoarismo, que quer que seja isso. Entendeu? Então, popoarismo é um. Outro produto chama, um produto que parece que também chama MBR, tem o nome da empresa. Eu não sei se isso foi intencional ou não, tá? E é o Mulheres Bem Resolvidas, que ensina a mulher a ter confiança em si, ensina a mulher a, desde aumentar a probabilidade de orgasmo, fazer striptease e trocentas outras coisas, que ela é bem resolvida mesmo, ela quer ter uma vida sexual muito massa e ela faz o curso da Kátia porque é isso aí.
E aí a expert daqui é a Kátia Damasceno. Tá aí no YouTube, eles começaram do zero, hoje ela tem não sei quantos milhões de seguidores, começaram do zero da Fórmula. Tem até um webinário dentro da Fórmula de Lançamento que o Ladeirinha fala como é que ele convenceu a Kátia de ser expert. Vocês têm acesso a esse webinário, vale a pena vocês verem. Agora, o Ladeirinha está expandindo para outros produtos de sexualidade. Tem um produto de mulheres para conquistar homens, porque o MDR e o popularismo, na maioria das vezes, são para mulheres casadas, ou mulheres que já estão num relacionamento e querem dar uma apimentada nesse relacionamento aí. O outro produto que, se não me engano, eles estão lançando é para a mulher conquistar o homem. Ela quer saber qual que é a parada, como é que deixa o homem apaixonado por ela. Tem muitos produtos de homens para conquistar mulheres na balada. Esse é um, cara, eu vou te ensinar qual que é a parada dos homens. Como é que você conquista um homem, como é que deixa ele aos seus pés, alguma coisa do tipo. Então, eu não sei como é que chama ele, mas eu sei que tem. E tem um outro produto também, que agora é com uma outra expert, essa do conquistar o homem é com a Kátia também. Só que agora o Ladeirinha está chamando outras experts. E a outra expert, se não me engano, agora é de uma massagem tântrica. Esse é o curso que você queria que todo marido compra para a esposa, basicamente isso. Mas assim, é uma outra técnica. Massagem tântrica por si só, eu juro que eu não sei o que é, mas outro dia eu liguei pro Ladeirinha e falei assim, Ladeirinha, onde você tá? Ele falou assim, Érico, tô gravando esse curso da massagem tântrica, você precisa de ver o que está acontecendo aqui na minha frente. Basicamente isso. Mas assim, você está entendendo que são... O que une todo... E eu acho que ele vai lançar outros... Eu acho que ele vai lançar uns 7 outros produtos, com outras experts também. O que isso tem tudo de comum? Tem de comum que ele fala o seguinte, cara, meu público são mulheres, são bem resolvidas quanto à sexualidade delas, elas querem cuidar mesmo, querem ter um alto nível, e elas podem ter com popularismo, com mulheres bem resolvidas, com aprendendo a conquistar homens, se elas forem solteiras, e aprendendo a fazer uma boa massagem tântrica, o que quer que seja isso. E vai ter mais outros. Mas ele não tem um canal para cada um desses, sabe, do YouTube. De vez em quando eu acho que ele tem os domínios, que ele vai fazer um lançamento. Mas o branding, né, a gente está falando aí, Marcelo, o branding é o mulheres bem resolvidas nesse momento. Então, assim, são 2 exemplos de empresas que fazem isso, né? Eles têm um guarda-chuva, você pode fazer isso também. Tem outra empresa, vou chamar outra empresa também, que chama, essas empresas existem, são alunos do Fórmula, tá? Começaram com Fórmula. Outra empresa chama Luz da Serra. Entra aí depois no YouTube, Facebook, Luz da Serra. A Luz da Serra mexe com espiritualidade. Tem vários produtos. Desde espiritualidades, acredite ou não, com plantas, que é o fitoenergético. Fez lançamento de múltiplos 7 dígitos. Ele tem iniciados. Eu juro que eu não sei o que o iniciados faz, mas é você intensificar a sua espiritualidade. Tem o chamado da luz. Cara, o chamado da luz, esse produto também, eu acho que é um produto de 7 dígitos, do Bruno Gimenez. O chamado da luz, se não me engano, ensina a rezar dormindo. Rezar... Mas, enfim. Então, assim, mas o guarda-chuva deles é a Luz da Serra. Entendeu? Sim. Isso, não, necessariamente, cada um desses produtos tem um domínio próprio ou não? Quando a gente vai fazer uma coisa que a gente faz no lançamento, e eu gosto de fazer isso, esses são todos produtos de lançamento, fitoenergético, iniciados e o negócio. Eu costumo fazer o lançamento dos produtos em domínios diferentes do domínio central. Porque é o seguinte, se eu estou fazendo um lançamento do fito, eu quero atenção voltada para o fito. Porque se eu faço o lançamento em um lugar que tem muitas outras coisas, vai trazer confusão. Então, por exemplo, se você entra no fórmula de lançamento, eu lanço o domínio fórmula de lançamento, ele só existe para lançar a fórmula de lançamento. Não tem mais nada lá. Mas é só para eu ter atenção. Mas eu não tenho um Instagram do fórmula de lançamento, eu não tenho... Eu não foco no nome da empresa, eu foco no meu nome, porque é um produto só, sou eu. Mas, enfim, eles têm domínios. Então, procura fitoenergética, você vai achar o domínio fito. Procura iniciados, provavelmente você vai achar o domínio. E procure chamado da luz. Porque num lançamento é isso que vai acontecer. Você vai tender a usar um outro domínio. Vai tender. Tá? Mas o mais importante não é nem domínio hoje em dia, e sim
as mídias sociais, né? Os canais. Sim. Mas então, respondendo a sua pergunta aqui, a Empirics, quando lança o grande salto, ela lança num domínio separado, se não me engano, tá? Por quê? Porque ela quer atenção só no grande salto. Tudo que você não quer é a pessoa estar no grande salto e falar assim, mas será que eu não quero investir em imóveis? Entendeu? Você não quer trazer confusão, você quer ter uma conversa de cada vez com a pessoa. Sim. Não, por isso que a empresa que eu visualizei, ela é voltada para o desenvolvimento físico e intelectual humano. Então, faz sentido a empresa no mesmo nicho, digamos assim, em desenvolver o ser humano nesse sentido. Faz sentido, por que não? Respondido, então. Fechado. Obrigado. Obrigado. Olá, Guilherme. Você fala de onde? Oi, Érico. Falo de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo ótimo, Guilherme. Qual a sua pergunta? Está conseguindo me ouvir bem? Muito. Legal. Olha só, vou fazer um lançamento semente. Minha dúvida está no seguinte. Tem duas dúvidas, na verdade. Uma é, a partir do momento que eu faço a minha lista com a leads, entre a lead e o PPL, eu colocar conteúdo de e-mail para essa minha lista, o quanto eu posso tanto aquecê-la quanto desaquecê-la antes de fazer o PPL e o lançamento efetivamente? Eu acho que é difícil ter um conteúdo que desaquece. Não, desculpa, vou falar assim. Um bom conteúdo nunca desaquece. Sim. Então tá bom. Agora, tem que tomar um cuidado, porque um mau conteúdo desaquece. Sim. Vou te dar um exemplo. É assim como qualquer coisa. Você vai num restaurante. Se você tem uma boa experiência no restaurante, você vai tender a querer voltar, né? Não quer dizer que você vai voltar sempre, vai tender a querer voltar. Uma má experiência no restaurante vai tender a você ficar mais... dificultar a sua volta. Por exemplo, eu compro um frango assado todo domingo. Se eu comprar lá um frango e ele estiver meio cru, não vai ser muito bom. Então, assim, desde que o seu conteúdo seja muito bom, ele vai tender a sempre aquecer. Veja bem, eu acredito tanto nisso que eu não paro nunca com conteúdo, né? Nunca. Eu estou sempre postando. E quanto mais eu posto, desde que eu acredite que meu conteúdo é de valor, mais meu negócio cresce, tá? Mas nunca deixando a qualidade. Eu não posto por postar. Eu entendo e concordo com você. Meu questionamento é no primeiro lançamento, realmente. Esse lançamento semente. Enfim, ser uma coisa mais rápida e realmente eu já fazer a listagem, já fazer PPL, enfim. E o webinário vai ser minha próxima pergunta. Eu vou te falar o seguinte. Existe uma teoria que se chama... Em inglês chama recency. É o quão fresca é a lead. Tá bom? E eu vou te falar o seguinte. Uma lead tende a ser mais produtiva, mais fresca. Eu falo tende quando eu pergunto para os meus colegas que testam isso também. Até para mim. Ele tende a ser mais produtiva, mais fresca nos primeiros 30 dias. Se você for pensar, faz 30 dias que ela fez o download daquele e-book, então aquele problema está muito vívido para ela. Sim. Quando você demora demais, ela tende a perder um pouco o interesse por aquilo. Exatamente isso. Esse time que eu acho que é importante. Por mais que o conteúdo seja bom, eu concordo com você plenamente, o conteúdo tem que ser bom. Toda lead vai tender a fazer isso. A grande pergunta que faz é assim, Érico, se toda lead é mais fresca 30 dias antes, por que você compra lead 6 meses antes? E eu vou te falar por que eu compro lead 6 meses antes. Porque eu não consigo comprar a quantidade que eu quero só em 30 dias. Eu não tenho tempo suficiente. Porque eu preciso comprar uma quantidade grande, porque o negócio já está grande. Se o seu negócio não está tão grande assim, quanto mais você sente, ela tende a ser mais produtiva. Agora, dito isso, se eu chegasse e perguntasse para vocês que estão aí, quem está me investigando faz 2 anos e demorou 2 anos para comprar a fórmula, eu não duvido que alguém levantava a mão. Tem muita gente que fica investigando o Érico por centenas de anos. Eu sei, você demorou quanto para comprar a fórmula? No meu caso não foi, no meu caso foi o contrário. Foi rápido. Não te conhecia, eu já estava produzindo o produto e estava com dificuldade para lançar. E aí que eu fui procurar, quem pode me ajudar com isso? E aí cheguei... Show de bola. E assim, se eu chegasse num ambiente estatisticamente relevante,
eu converso com muitas pessoas que demoraram anos namorando. Tem gente que namora rápido, casa rápido, tipo esse meu amigo meu aí, que casou em 33 dias. Tem gente que, igual o Diogão aí, que é um outro amigo meu, que assim, não sei como vai casar, entendeu? A máquina de namorar. Mas enfim... Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Faça. Mas respondeu, tá? Tá respondido. Show de bola. Em relação ao webinário, para você realmente vender, que é o masterclass que você faz, enfim. Sim. Tem um roteiro que você indica, porque, pelo menos nas aulas, eu não verifiquei. Um roteiro... Então, vamos lá. Tem um roteiro, assim, passo a passo. Vai no módulo 4. Eu posso explicar o roteiro, mas demoraria, para explicar com propriedade, demoraria uns 40 minutos para te explicar, tá? Porque, enfim, o webinar demora. Mas é uma fórmula, segue ela está no módulo 4. Tá bom? Eu falo isso porque eu lembro quando eu gravei ela, eu explico ela bem detalhadamente. O que se fala nos primeiros segundos, o que você fala depois, o que você fala depois, o que você fala depois. Tá bem estruturada, bem mastigadinha. Então vai lá no módulo 4, no módulo de lançamento semente. Se você não achar, pede para o suporte que eles te mandam o exato vídeo, mas vai lá e vê. Já que você já está fazendo, já dá uma olhada no módulo 4 inteiro para você não esquecer nada. Porque ele é muito específico e bem mastigado, tá bom? Tá certo, tá bom. Obrigado, Érico. Obrigado a você, Guilherme. O próximo é o Mauro. Mauro! Você fala de onde, Mauro? Eu falo de São Paulo. Opa, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Show de bola, qual a sua pergunta, Mauro? Ô, Érico, eu já vi você falando assim que tem um povo que quer fazer uma engenharia reversa, né? Acho que deve ter bastante gente que faz uma engenharia reversa, que se acha muito esperto e tal. Eu sou um desses, tá? Aí eu percebi que não sou tão esperto assim. A sua inteligência pode não te ajudar tanto, às vezes. Mas eu tô falando isso pelo seguinte, eu fiz alguns conteúdos já no passado, algumas coisas, vou chamar de CPL, vai? Não sei se seria, mas enfim. Agora estou reformulando e tal, a gente marcou uma data, eu vou fazer o lançamento. Qual que é a data? Dia 3 de dezembro. Uau! Um dia depois do fórmula de lançamento ao vivo. Uau! Então eu estou aqui enfim, fazendo roteiros e tudo mais. Num momento de pensar sobre anúncios e divulgação dos CPLs, eu e minha esposa, a gente está trabalhando junto. A gente chegou numa discussão de será que existe algum tipo de proporção ou algo pré-determinado, mais ou menos, de investimento, assim, putz, vale mais a pena investir na divulgação do CPL 1 e depois um pouco menos no 2, no 3, ou você vai vendo conforme vai acontecendo, ou alguma outra possibilidade? Eu gosto de investir uma semana, mais ou menos, depende do tamanho do seu budget, tá? Mas enfim, eu gosto de investir 1 ou 2 semanas antes do CPL1 para a construção da lista. Certo? Uhum. Por que uma das semanas antes? Porque a pessoa está bem focada. Uma semana é melhor que 2, porque está mais recente. Depois que as pessoas estão na minha lista, vamos supor que eu fiz 1.000, podia ser 300, podia ser 10.000 pessoas. Eu gosto de investir depois no remarketing para essas pessoas. Isso é, primeiro eu invisto para a construção de lista, lançamento, depois eu invisto para o remarketing. Como essas pessoas são poucas numa comparação de Facebook, você nunca consegue gastar muito dinheiro no remarketing. O que é remarketing? Mostrar o CPL1 para quem viu o CPL1, mostrar o CPL2 para quem viu o CPL2, anunciar o CPL3, né, o conteúdo de pré-lançamento 3 para quem viu o CPL3. Nunca, se o seu investimento é 100 mil, suponhamos que fosse, você não consegue gastar 10 em remarketing. Então, o grosso é investir, resumindo, o grosso do seu investimento tende a ser investido 1 ou 2 semanas antes, se você conseguir o preço ideal para a sua lead, aquela coisa toda, e o volume. E depois, durante o lançamento, eu não chamo para a pessoa entrar no meio, não. Geralmente não. Eu invisto antes, depois invisto remarketing nessas pessoas.
Se eu tenho um orçamento bem mais limitado, é o que eu faço. E eu invisto muito na divulgação gratuita também. O que é? Grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, porta a porta, LinkedIn, se fizer sentido no seu mercado. Aquela divulgação tete a tete, guerrilha mesmo, formiguinha. Porque te ajuda. E lembrando que daqueles triângulos que eu te mostrei, você tem que ter um pouco de estamina para aguentar 7 lançamentos. Só lembrando. Porque é o que normalmente acontece, tá? Eu sei que algumas pessoas são meio precoces, mas você não precisa ser precoce para... Assim, o meu primeiro filho andou com 11 meses. O Noah. O meu filho agora está com 1 ano e 3 meses e não andou ainda. Não andou. Cara, você acha que eu tenho dúvida que ele vai andar? Eu vejo que ele é uma criança saudável, ele vai andar. Então, assim, eu não tenho neura. Eu sei que o tempo dele é diferente. Então, se você seguir o processo, vai acontecer. Algumas pessoas tendem a acontecer mais rápido, outras não. Perfeito. Show de bola. Respondi a sua pergunta? Respondido, sim. Fantástico. Valeu. E agora a gente tem tempo para mais uma pergunta. Vamos lá, quem será a última pergunta? Oi, Karina, você fala de onde? Oi, estão me vendo? Oi, tudo bom? Você fala de onde, desculpa? Eu falo de Maceió, mas eu sou de Brasília. Ah, que legal, Karina. Então tá bom, qual é a sua pergunta? Érico, é o seguinte, eu sou o Érico Rocha hoje, fiz um lançamento, antes de entrar na Fórmula, vendi 11 cursos. E depois eu tentei o primeiro lançamento e eu fiquei 7 dias fazendo anúncio, não consegui nenhuma lead. Parei tudo e 2 dias depois fiz 8 dias de anúncio e só consegui 2 leads. Agora eu só tenho R$90 para investir em anúncio e o que o Érico vai fazer? Então tá bom, vou te dar a resolução, tá bom? Primeiro pega esses R$90 e não gasta eles em nada. Se realmente só tem R$90, desencana deles. Não vai fazer diferença nenhuma. Nesse momento, tá bom? Aí você vai falar, mas se eu não posso gastar os meus R$90, o que eu vou fazer? Vai fazer o que as pessoas fazem quando tem menos dinheiro para investir. Você vai chegar e vai dar uma parada nessa parada e você vai fazer... Você vai compensar a sua falta de dinheiro, vai compensar com muito mais conteúdo. Então você vai, lembrando que a gente está aqui no triângulo da lista, ele é focado em conteúdo, distribuição e captura. Tá? Primeiro conteúdo. Qual que é o seu nicho? Eu sou maquiadora. Fantástico. Inclusive é um nicho que muita gente faz muito resultado no fundo. Eu pessoalmente conheço vários, tá? De muito mesmo. Quando você fala muito, você não tem noção de muito. Então tá bom. E aí o conteúdo, o seu conteúdo, eu vou falar o seguinte, tem que ter um conteúdo raiz. Você já faz... quantas lives de maquiagem você faz por semana? Eu faço de 2 a 3 por semana. Total. No Instagram. Então é o seguinte, o ideal é você fazer, você está com menos dinheiro, você tem que dobrar isso. Você tem que fazer todo dia. Você está com menos dinheiro, você faz todo dia. Onde? YouTube, Facebook e Instagram. Mais distribuição. Por quê? No Instagram, ela fica por 24 horas. Mas você não tem como consultar essa live, certo? Certo. Então você tem que compensar a sua falta de dinheiro momentânea com mais conteúdo. Então, se você já faz 3, faz 7. Todo dia, uma excelente live, foda pra caramba de conteúdo. E seja foda, tá? Procura ser foda. Então você vai melhorar não só na frequência, mas você vai melhorar na qualidade. O que é que seja foda no seu mercado? Você sabe o que é. Isso você vai fazer mais. Aí você não vai distribuir só no Instagram, você vai distribuir no Facebook, no YouTube também, e você vai
procurar distribuir o máximo possível gratuitamente. Como é que você distribui o máximo possível gratuitamente? Provavelmente deve ter vários grupos de Facebook de pessoas interessadas em maquiagem. Imagino que tenha. Tem? Tem? Desculpa. Se eu tenho grupos? Não, não tenho. Não se você tem grupos. Existem grupos de pessoas interessadas em maquiagem? Ah, sim, existem, mas a gente tem muita dificuldade em postar dentro desses grupos, porque as pessoas vedam a gente, né? Eu não sei, tá? A grande sacada é a seguinte, das duas uma, eu escreveria todos os 10 grupos, eu não venderia nada nessas lives, simplesmente postaria, eu contribuiria muito para esses grupos, e se você acha que eles não deixam você postar nesses grupos, você pode construir o seu próprio grupo, formiguinha, não, você não tem dinheiro, né, disponível nesse exato momento, você vai ter que distribuir ele o máximo possível. E aí você vai construir a sua lista na unha. É possível? É possível no seu mercado? Já foi feito. O que vai diferir você das outras pessoas é a qualidade do seu conteúdo, a frequência e a distribuição, só isso. É assim que você compensa. Quando você não tem dinheiro, você posta mais e posta melhor. Então pega esses R$90, deixa aí do lado, para de gastar. Se R$90 é os seus últimos R$90 para esse tipo de coisa, para disso, e aí, minha filha, arregaça as mangas, e aí você vai ter que trabalhar. E eu não te peço nada que eu não fiz pessoalmente, não. Por 365 dias, eu, pessoalmente, gravei vídeo e postei. Com o quê? Com isso aqui. Nos primeiros 200 dias. Ah, Érico, Páscoa também? Páscoa também. Feriado também? Feriado também. Natal também? Natal também. Dá uma olhada lá no YouTube. Eu gravei essa sequência de 365 dias. E não é porque eu não tinha dinheiro, mas é porque eu queria mostrar para a minha audiência. Eu não gosto de falar para vocês o que vocês têm que fazer se eu não fizer. E, é foda. Minha esposa quase quis divorciar de mim. Falou que se eu prometesse fazer isso de novo, ela divorciava. Porque é chato para ela. Estou no meio de uma viagem de férias. Espera o seguinte, deixa eu gravar um vídeo. Mas eu fiz um ano inteiro. Então eu não peço nada para vocês. Agora, vocês precisam fazer por 365 dias? Não precisa. Eu queria mostrar só que era possível. Mas é assim que você faz. Então, mais conteúdo, cada vez melhor. E não só Instagram. YouTube, Instagram e Facebook. E dá para fazer o seu primeiro iniciativa sem investir em sucessão? Dá. Dá mais trabalho? Dá, gente. Dinheiro compra felicidade? Não necessariamente, mas compra velocidade. Com dinheiro é mais fácil, é mais rápido. Quer construir uma casa, você tem dinheiro, você constrói mais rápido? Constrói. Se você não tem dinheiro, dá para construir? Sei lá. Às vezes dá. Se você tem um pai igual o meu que quer fazer a casa inteira, de repente dá. Não sei se dá para fazer sem dinheiro total, não sei. Depende de onde está a casa. Mas o fato é o seguinte, como é que você compensa esse início de falta de dinheiro? Você compensa com o seu suor. Só para completar. Só para responder a sua pergunta, ficou claro? Ficou claro. Na verdade, eu já estava planejando gravar vídeos e colocar no meu feed essas ajudas, né, em vídeo. As lives é o suficiente. Tá? Só te dando dica, você não precisa gravar vídeo, em teoria, tá? Gravar vídeo é tudo de bom, mas você tem que, se gosta de olhar para a câmera e tal. A maioria de nós não gosta. Sim, eu não tenho não. Ah, você tá bem. Assim, você pode gravar a sua live. É automaticamente gravado. Por exemplo, eu posso estar gravando isso aqui que a gente está falando, no caso tem uma câmera ali, e eu posso postar isso, em teoria. Entendi. Entendeu? Agora, como eu preciso fazer uma gravação rápida, você acredita que quanto tempo eu faço isso para eu fazer o lançamento? Eu não sei. Depende a grande sacada é o seguinte, depende da qualidade do seu conteúdo e quantas leads você vai fazer. O primeiro passo é fazer bastante conteúdo. O segundo passo é você fazer uma boa isca, né? Uma boa recompensa para a lead. Qual que é a sua recompensa hoje? Você escreveu um e-book?
Falhou um pouco aqui, mas você perguntou qual é a minha recompensa para a pessoa se inscrever? A pessoa, quando se inscreve, ela ganha a minha primeira aula que está dentro do curso, que é uma das mais importantes. De bola. Entendi. Eu não sei se essa é a melhor isca, não, viu? Eu não sei se essa é a melhor recompensa, não. Eu pensei em mudar a recompensa para o seguinte, porque eu fui consultora, né? Eu fui vendedora de loja de maquiagem por 15 anos. E eu pensei em mudar a minha recompensa para uma consultoria de produto, de como escolher seu produto, mas fiquei com medo. Você precisa achar uma espécie de tópico que seja importante e vender isso de uma maneira... Eu testei várias recompensas, eu posso dizer o que está funcionando no momento. A gente está em 2018, eu vou te falar. A melhor recompensa que funciona para mim no momento é um e-book de alguma coisa. Uhum. E é importante você escrever um e-book, porque se você não... É porque eu não tenho vontade com o e-book, mas eu posso tentar. Tem 2 jeitos de você escrever um e-book. Eu vou te dar um jeito de você escrever um e-book, tá? Você pega e escreve. A maioria de nós procrastina pra caramba para fazer isso. Eu nunca escrevi um. Ou você faz o seguinte, você dá uma aula muito foda de alguma coisa. Seja ela qual seja. E aí você pede para um estudante de jornalismo escrever esse e-book para você baseado nessa aula. Eita, falhou. Sem problema. Vou repetir de novo, Pede tá? para um estudante... Passo 1, você pegou. Você dá uma aula muito foda de alguma coisa. Essa parte você pegou? Certo. Beleza. E a segunda parte, você pega a gravação dessa aula e você faz uma das 2 coisas. Você pega, senta a bunda na cadeira e escreve um e-book baseado nessa aula. E se você não for bom de escrever, pede para uma amiga sua, jornalista, para fazer para você. Entendi. E se você não tiver uma amiga jornalista ou um amigo jornalista, vai numa faculdade, pega um papelzinho lá e paga alguma coisa para alguém escrever para você. Não é caro não, viu? Principalmente estudante de jornalismo, por freela, por 150... Eu acho que esses R$90 deve dar, viu? Eu não duvido, não. A gente já pagou R$50 para um jornalista escrever um artigo de 4.000 páginas? Eu não sei quanto... 4.000 páginas, desculpa, gente. 4.000 palavras, tá? Faz diferença. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que esses R$90 vai longe. Entendi. Sem uma boa isca, é difícil de você fazer um lançamento, entendeu? Eu acreditei que eu faria esse lançamento muito rápido, porque sem fórmula, porque assim, eu já como Érico com farinha há mais de 1 ano, né? Então, só com as dicas gratuitas eu consegui fazer e vender 11 cursos. Como é que você fez? Como que eu fiz? Por que você não consegue vender mais? É uma pergunta. Eu não sei o que eu fiz. Eu sei que acho que a parte tecnológica agora me atrapalhou um pouco, porque sem fórmula eu não usei essa estratégia toda, né? Eu fiz eu ganhei do Facebook R$90 de anúncio, e aí dentro desses R$90 eu fiz um anúncio lá e chamei a galera para um webinário em 3 dias. Foram 3 dias anunciando e só apareceu 14 pessoas, na verdade, no webinário. E dessas 14 pessoas que entraram, só ficaram 2 lá. E ainda ficaram reclamando, dizendo que não estava bom, que a imagem não estava boa, que o som não estava bom. E elas saíram antes de terminar. E eu fiquei o restante do meu webinar falando sozinha. Só que quando acabou, eu fiquei muito frustrada.
E aí eu corri pro meu Instagram, que eu tinha 10.500 pessoas, agora caiu um tantão, eu tô com 9.000 só. E aí eu comecei a falar do webinário lá no Instagram pra galera, e quando eu terminei de falar, eu vendi um curso. E aí fiquei 3 dias seguidos fazendo live e vendi os outros 10 cursos. E eu não continuei porque tentaram hackear meu Instagram. E aí eu não conseguia mais fazer nem live, nem stories. Eu fiquei uma semana com minha live e meus stories parados. E aí foi quando eu comprei o Fórmula. Show de bola. Olha só. E aí você tentou fazer isso de novo e não deu certo. Não, aí eu tentei fazer do jeito que você diz, na verdade. Qual é o jeito que eu digo? Eu não fiz do jeito que eu estava fazendo antes, porque você diz que tem que fazer do seu jeito, que não pode fazer outras coisas. Eu quero saber qual que é o jeito que eu disse para você fazer, só para eu sacar onde é que... Porque eu falo, assim, em outras palavras, eu falo assim, cara, faz conteúdo pra caramba, depois faz o lançamento de semente, que é um webinar, depois vende. Mas, enfim, qual que é o jeito que você... qual que é o jeito que eu disse para você fazer? Só para eu sacar. Que às vezes rolou uma mal entendimento. Vai saber. O que eu entendi? Que eu tenho que trabalhar 7 dias com anúncio, e eu não tinha pensado nesse negócio de fazer mais live, né? Eu continuei fazendo as mesmas lives que eu já fazia, 1, 2, no máximo 3 por semana, né? E aí eu só lancei, coloquei um anúncio, né, por 7 dias, do jeito que eu entendi que era para fazer. Deixa eu... Agora vai ser interessante isso aqui, ó. Vamos lá. Me fala o jeito que... Nossa, vai ser legal entender isso. Eu acho massa essas coisas, porque... Nossa, tem muito barulho, né? Mas vamos lá. Primeiro, o jeito que você fez, né? Só com o meu conteúdo gratuito. Você fez conteúdo, investiu R$90 no Facebook em anúncio. Quanto tempo esse anúncio ficou rodando? Esses caras não estão mais funcionando. Sem problema. O jeito que você fez que funcionou, tá? Você fez conteúdo, né? Bastante conteúdo. Aí você investiu R$90 em anúncio, certo? Isso. E aí você direcionou eles para um webinário? Não, aí eu direcionei eles para fazer inscrição. Esse é o que funcionou, né? Não, esse é o que não funcionou. Ah, tudo bem. Eu quero o que funcionou, você quer saber? Então. O que funcionou foi... Você pegou e fez... Você ganhou R$90, certo? É isso? Isso, R$90. Show de bola. Aí você fez um anúncio para... Eu fiz um anúncio por 3 dias, gastando esses R$90 que o Facebook me deu. E já para a galera no terceiro dia o webinário, isso. Show de bola. Aí no webinário você foi, não vendeu nada, e depois você vendeu e aí depois você começou a fazer live. Live é uma espécie de webinário também, certo? Isso. É uma aula ao vivo, né? E aí você vendeu mais 11, mais 10, alguma coisa do tipo. É mais ou menos assim? Não, eu vendi 10. Show de bola. Esse é o jeito que funcionou, né? Isso mesmo. Então, tá bom. Agora o jeito que não funcionou, que você fala que eu falo para você fazer. Então vamos lá. Você pegou mais dinheiro? R$200. Pegou R$200, investiu em anúncio de novo, certo? Investi em anúncio por 15 dias. 15 dias. Por que... É interessante. Aqui você fez 3 dias, aqui você fez 15 dias. Isso. Show de bola. E foi o mesmo anúncio? Não, foi não. O primeiro anúncio... O primeiro anúncio foi cru. Esse anúncio que deu resultado aí foi um anúncio
bem cru mesmo. Define Pouca cru. Pouca informação, só chamando mesmo as pessoas para se inscrever para assistir uma aula. Show. Era um texto bem cru e uma foto. Certo. E esse aqui foi o quê? E o outro eu fiz 7 anúncios diferentes. Certo. Sendo 2 vídeos e os outros 5 com imagem e texto. Aí eu já coloquei textão no que tinha só imagem e textinho no que tinha. A grande pergunta que eu me faço às vezes é, se você fez um anúncio que funcionou, por que você não fez mais dele? Onde é que na fórmula eu falo para você parar de fazer o que funciona? Não falo. Assim, você tem que... Eu falo para testar vários anúncios, é o seguinte, é muito louco assim, Karina. É porque anúncio é um teste. O Marcelo Leite, quando ele vai fazer anúncio, às vezes ele vai acertar de primeira, às vezes não vai acertar. A maioria das pessoas não acertam tanto de primeira assim. Mas uma vez que você acerta, você intensifica. Se esse anúncio funcionou, testa mais ele. Esses anúncios que você fez, você mudou um anúncio. Só que esse anúncio... Então você descobriu que tem anúncio que funciona e anúncio que não funciona. Mas sabe o que eu pensei? Esse anúncio que eu fiz de 3 dias, eu consegui 14 leads, que só dessas 14 leads eu vendi para uma pessoa. E na verdade, as outras 10 vendas eu não fiz para essas pessoas do anúncio, eu fiz para as pessoas do Instagram. Por isso as pessoas... acreditei as pessoas que não estavam na sua lista, certo? Já estavam seguidoras suas, correto? Esses 10 foram... Essas da lista não são minhas seguidoras. Os 10 eram seguidores. Esses 10 já E como é que você eram consegue seguidoras seguidores? antigas. Como? Como é que você consegue seguidora? Não entendi. Sem problema, repito. Como você... Assim, como eu consigo seguidora, né? Eu já tenho Instagram há bastante tempo e as pessoas iam me seguindo aleatoriamente. Há um ano atrás, às vezes eu fazia sorteio. Aí eu consegui chegar em 6.000 seguidores, só que eu fui convidada para maquiar a Karina Pelói. Sabe quem é? Não sei. Eu acho que ela é sua aluna. E eu fui para o evento do Wendel Carvalho, maquiei a esposa dele, e ela me divulgou, a Karina Pelói. Ela tem, acho que, 2 milhões de seguidores. E aí, porque eu maquiei ela me divulgou, e eu consegui chegar em 10.500 seguidores. Show de bola. Deixa eu fazer o resumo da ópera para você aqui, que a gente já passou do tempo, tá? Mas, ó, o resumo da ópera é esse triângulo aqui, ó. Pega uma caneta. Esse é o resumo da ópera. E é para você e para todo mundo também, tá? Vou chegar lá, segura aí, galera. Resumo da ópera é o seguinte, conteúdo. É que tem vários jeitos de atrair seguidor, tá? Sorteio é um, maquiando gente famosa é outro. E existe um outro jeito. E o outro jeito, que é o que eu mais gosto, tem esqueminha, comprar seguidor. Eu não gosto de esqueminha, eu não gosto de jeitinho brasileiro, não gosto de esqueminha, eu gosto de tudo em cima da mesa, de jeito certinho, para funcionar certo. O outro jeito é conteúdo. Quando você vê, o jeito que eu cresci, os meus 500 e blá 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 seguidores, foi com conteúdo. Conteúdo, 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 conteúdo. Se você postar conteúdo, você vai atrair essas pessoas que estão interessadas nesse tipo de conteúdo. Segundo passo é distribuição de conteúdo. E tem 2 jeitos. Distribuição quando você tem dinheiro e quando você não tem. No seu caso, vai ter que ser muita distribuição gratuita. Por exemplo, ao maquiar alguém, você está distribuindo a sua arte para uma influenciadora que possivelmente vai te distribuir. Vai distribuir que você é uma boa maquiadora. É um canal de distribuição, influenciador. Se você conseguir fazer isso de graça, a maioria deles cobram, né? Mas, pelo menos de mim, a maioria deles querem cobrar. Então, distribuir gratuito é distribuir mesmo. Formiguinha onde
der acontecer. Quando você distribui muito conteúdo de qualidade, você tende a aumentar os seus seguidores. Faz sentido? Sim. Faz sentido. E aí, uma vez que você tem muitos seguidores, imagina que você tivesse 1 milhão de seguidores. É uma situação hipotética. E você desse um e-book bem dado, ou uma aula, se você não quer fazer um e-book, se isso é muito problemático para você, um webinário, uma aula, esses seguidores, tem alguns deles, mas tenderiam a entrar nessa aula? Sim. Tenderiam, né? Porque se eles estão lá seguindo pelo seu conteúdo, se você der um conteúdo mais power, mais intenso, eles tendem a entrar. É o que acontece comigo. Eu publico muito conteúdo de marketing digital nesses 3 canais, Facebook, YouTube e Instagram. E eu faço o possível para distribuir. Hoje, menos de graça, porque eu não preciso. A roda já girou muito rápido para mim. Mas no começo é de graça mesmo. De graça é o quê? Procurar esses fóruns de maquiagem. Se você der conteúdo foda, as pessoas vão adorar. Aí tem que ser conteúdo foda. Você não precisa se promover no conteúdo, só dar conteúdo foda. Por muito tempo as pessoas vão gostar. E aí elas vão tender a te seguir. Elas vão falar, nossa, que mulher, quem é essa Karina? Vou seguir ela. É assim que a gente segue as pessoas no Instagram. E aí, de tempos em tempos, para os seus seguidores, você vai oferecer uma lead. Como é que você vai oferecer uma lead? É fazendo stories. Ó, gente, acabei de fazer um e-book, é fazendo um post. E aí você não precisa gastar dinheiro para fazer isso. Vai mais devagar, mas você não precisa. E aí você vai fazer um lançamento. Essas 10 pessoas que você pegou é uma demanda reprimida do seu Instagram. Entendeu? Então esse é o processo. Isso aqui é escalável, tá? E a mais louco disso tudo é que é escalável no seu negócio. Eu conheço várias pessoas do seu negócio que fazem 7 dígitos. É muito louco isso, mas fazem. Você deve conhecer elas. Eu só não vou mencionar porque eu não tenho autorização para falar quanto dinheiro a galera faz. Mas assim, mais de uma. E se você entrar no canal delas, tem live, bastante live, tem bastante conteúdo. E de tempos em tempos, tem bastante venda também. Elas todas usam forma. Mas assim, só te falando... A única que eu conheço é a Marília. E a única que você conhece é quem? A Marília. A nordestina que foi para Brasília. Tem ela. Tem mais, viu? É que eu entrevistei a Marília, né? Mas tem muito mais. De verdade. Tá bom? E é esse o processo. Qual que é o segredo da Marília? Já que a Marília eu entrevistei, eu posso falar dela, né? Qual que é o segredo da Marília? Não entendi. Qual que é o segredo da Marília que você acha que é? Não sei. Eu vou ser bem sincera. Particularmente, eu não gosto dela. Eu entendo. Às vezes a gente vai com a cara da pessoa, às vezes a gente gosta da visão ou não. Mas o segredo dela, sabe qual que é? Independente se você gosta ou não do jeito, do conteúdo, sabe qual que é o segredo? Ela posta muito conteúdo, ela distribui esse conteúdo e ela faz lançamento. Então, não adianta, é difícil você querer fazer o lançamento sem postar essa quantidade de conteúdo, tá? Ela não conseguiu fazer isso. E é por isso que ela faz os múltiplos 6 dígitos dela. Acho que é 6 ou 7, eu acho que ela é 6. Tem umas de 7 também. É conteúdo, distribuição, lead, lançamento. É isso aqui, ó. Lista, conteúdo, distribuição, lead, lançamento e produto. É isso. E ela faz isso várias vezes, cada vez melhor. Tá joia, Karina? Tá joia. Muito obrigado. Obrigado pela sua pergunta, obrigado a todos vocês que fizeram uma pergunta. Eu tenho certeza que muitas pessoas aprendem com as perguntas que são feitas. Muitas pessoas têm até respondido a pergunta que não fizeram, porque esse processo de responder pergunta é quase que muitas pessoas acabam se vendo nesses estudos de caso. Então eu agradeço a cada um de vocês, Karina, Marcos, Guilherme. Muito obrigado. Alguns de vocês
tá chegando, né? Tá chegando o evento ao vivo, a gente vai passar 3 dias imersos juntos. O que a gente vai aprender nesses 3 dias? Muita coisa, tá? Muita coisa complementar ao Fórmula. Checklist de como fazer listas gratuitas, checklist de como fazer listas pagas para quem quer investir. A gente vai ver um lançamento de WhatsApp para aquelas pessoas que não querem mandar e-mail, algumas pessoas do meu grupo Plástico que fizeram lançamentos de muito retorno só com WhatsApp, só com isso aqui, ó. Mais nada. Nossa, tem muita coisa. Tem alguns lançamentos que eu acho que vão ter várias jogadas lá para vocês. Vai ser muito intenso, vai ser muito conteúdo. Leva um caderninho, se prepara, porque vai ser intenso. Mas vai valer a pena. Mas apesar de ser muito intenso, eu queria deixar vocês com um pensamento. Depois de tanto tempo, depois de 5, 6 anos ou 160 lançamentos, o que você precisa para destravar você para ir para o próximo nível? Para alguns de vocês, o próximo nível é fazer a primeira venda. Para alguns de vocês, o próximo nível é fazer 5 em 7. Para alguns de vocês, já é fazer o 6 em 7. Alguns de vocês já fizeram 6 em 7 e querem fazer 7. O que destrava não necessariamente são muitas sacadas, não. Você só precisa de uma para destravar. E alguns de vocês vai demorar mais e alguns de vocês vai demorar menos. Mas se soltar um lançamento. A grande sacada do evento ao vivo é que você vai sair com um portfólio de ideias, você só precisa escolher uma e botar a mão na massa. E de repente vai ser a uma que você vai escolher, que vai te levar onde você quer chegar. Abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.